A Divina Comédia, Dante Alighieri, Inferno, Canto 4. Um trovão retumbante quebrou o sono profundo, que tinha adormecido meus sentidos, e eu estremeci, como alguém que é despertado à força. Então, levantando-me, lancei um olhar firme a tudo o que estava ao meu redor, para descobrir onde eu me encontrava. Na verdade, eu estava na beira do precipício, do doloroso abismo, onde infinitos gritos convergem desesperados com um som trovejante. Era nebuloso, profundo e escuro como a noite, tão escuro que mesmo com o olhar mais atento, buscando nas profundezas, não pude discernir nada. Agora desceremos até o mundo cego, começou o poeta, com o rosto mortalmente pálido. Eu irei na frente e você me seguirá. Notando a fraqueza em seu semblante, eu perguntei: como posso ir se o seu rosto reflete o mesmo pavor que está estampado no meu? A angústia do povo aqui embaixo, ele então disse, é o que agora empalidece meu rosto. Sinto piedade e não medo como você. Venha, a jornada que nos espera é longa. Então ele entrou e me fez entrar também, naquele primeiro círculo que contorna o abismo. Naquele lugar, por mais que eu tentasse ouvir, não havia lamentação, apenas suspiros, que estremeciam por completo os ares eternos. Provinham da tristeza sem sofrimento, de bebês e crianças, mulheres e homens que vagavam em grandes e numerosas multidões. E o bom mestre, você não quer perguntar nada sobre os espíritos que vê diante de você? Gostaria que soubesse antes de prosseguirmos. Na terra, eles não pecaram. Mas, ainda que virtuosos, isso não foi suficiente, pois não foram batizados. Um dos requisitos da fé que você abraça. E se o destino deles foi nascer antes de Cristo, eles nunca puderam adorar verdadeiramente a Deus. E eu mesmo estou incluído nessa condição. Por tais defeitos, nada mais que nos culpe, estamos condenados e essa é nossa única pena. E sem esperança desejamos eternamente a felicidade. Fiquei muito triste quando ele me contou tudo isso, porque eu reconheci alguns homens distintos entre as almas suspensas naquele limbo. Diga-me, meu senhor, diga-me, mestre, eu supliquei, porque queria ter plena certeza daquele credo que vence todos os pecados. Alguma vez neste lugar alguém já foi salvo? Por seu próprio merecimento ou ajudado por outros? E ele, de quem eu nada podia esconder, respondeu: eu era recém-chegado a este lugar, quando vi um ser poderoso descer até aqui, alguém que usava uma coroa de vencedor. A sombra de nosso primeiro pai foi embora com ele, e a de seu filho Abel, e a sombra de Noé, e a de Moisés, o legislador obediente. O patriarca Abraão e o rei Davi também, e Israel, seu pai e seus filhos, e Raquel, por quem ele tanto tempo trabalhou. E muitos mais abençoados por ele, e saiba que antes de todos estes, nenhuma alma humana jamais foi salva. Enquanto ele falava, não detivemos nossos passos, mas continuamos através daquela floresta, pois os espíritos se aglomeravam como árvores. Nosso caminho não tinha ido muito além, quando eu vi uma chama que brilhava, um hemisfério de luz contra a escuridão. Ainda estávamos um pouco distantes desse local, mas em parte eu já conseguia vislumbrar as pessoas honradas que ali habitavam. Ó meu guia, que tanto honra a arte e a ciência, quem são estes homenageados em tão alto grau? E assim mantidos apartados do resto do povo? Ele disse, estes, por suas memórias gloriosas, foram pessoas de grande renome no mundo, e receberam graça do céu por serem distintos. E então ouvi uma voz que clamava,
Prestem atenção ao ilustre poeta, a sua sombra, que por um tempo se foi, agora retornou. Depois que a voz se calou e reinou um grave silêncio, 4 sombras poderosas se aproximaram. Em aspecto, não estavam tristes nem felizes. E meu bom mestre começou a dizer: veja aquele armado com uma espada, aquele que vem à frente como um comandante, pois ele é Homero, o poeta sem igual. Horácio, o satírico, é o próximo que vem. Ovídio é o terceiro, e Lucano vem na retaguarda. E como cada um deles tem os mesmos dons, atribuídos a mim pela voz solitária, eles agora me recebem, e isso muito me honra. Assim eu vi reunida aquela esplêndida escola, liderada pelo Senhor do canto incomparável, que sobre todos os outros, como uma águia, voa alto. Tendo conversado entre si por um tempo, eles se viraram para mim e me saudaram. E tendo testemunhado isso, meu mestre sorriu. E uma honra ainda maior para mim foi concedida, pois fui acolhido em sua comitiva. Então eu era o sexto entre tantos gênios. Assim nós avançamos em direção àquele brilho, falando sobre coisas que é melhor esconder. Tão cheio de beleza foi o nosso discurso. Por fim chegamos à base de um nobre castelo, rodeado 7 vezes por altos muros e também circundado por uma maré cintilante. Nós passamos por ela como se fosse em solo seco. Por 7 portões eu entrei com aqueles sábios, e então chegamos a um verdejante campo. As pessoas ali tinham olhares deliberados e graves. A autoridade estava estampada em cada rosto, e por raras vezes falavam, em voz baixa e melodiosa. Nos separamos em um grande espaço aberto, em um lugar que luminosamente sereno abraçava a todos em uma perfeita visão. Pude fitar naquele campo verde esmalte os espíritos poderosos que me eram mostrados, e ainda me sinto extasiado apenas por tê-los visto. Eu vi Electra entre seus camaradas, entre os quais reconheci Heitor e Enéas, e César de armadura com seus olhos de falcão. E avistei Camila e também Pentesileia, e um pouco mais afastado o rei latino, sentado ao lado de sua filha Lavínia. Eu vi Bruto, aquele que expulsou Tarquínio, Lucrécia, Júlia, Márcia e Cornélia. E solitário à parte sentava-se Saladino. Quando levantei meus olhos um pouco mais além, eu vi o mestre de todos aqueles que sabem, assentado em uma roda de sábios e filósofos. Todos o admiram, todos lhe prestam homenagem, e também vi ali Sócrates e Platão, mais próximos dele do que todos os outros. E Demócrito, que atribuiu o mundo ao acaso. Diógenes, Anaxágoras e Tales, Empédocles, Heráclito e Zenão. Eu vi o bom médico e mestre dos coletores, chamado Dioscórides, e vi Orfeu, Túlio e Lino ao lado do ético Sêneca. Euclides, o geômetra, e também Ptolomeu, Hipócrates, Avicena e Galeno, e Averroes, que nos deu o grande comentário. Não poderia relatar aqui todos os nomes. O assunto é tão amplo e o tema tão urgente, que todo o tempo necessário me faltaria. E do grupo de 6, sobramos apenas nós 2. Meu sábio guia me levou por outro caminho, para além daquela serenidade, rumo à ventania. E chegamos a um lugar onde nada mais brilhava. Então é isso, gente. Hoje o canto 4 da Divina Comédia, do Inferno. Eu fiz aquela cartolina com o esquema do Inferno e quero começar com vocês esse caminho. Então aqui nós temos a selva escura onde estava Dante, perdido.
Depois ele encontra esses 3 animais, o leopardo, o leão e a loba, tenta fugir para subir aqui o Monte Gólgota, na Semana Santa de 1300, aqui o vale, né, ele corre, vê o sol brilhando, volta para o vale, depois que a loba o persegue aqui, e encontra a sombra de Virgílio. Então eu pus os 2 aqui, olha, Virgílio e Dante, aqui em Jerusalém. Nós, no canto passado, no canto 3, no canto 1 e 2, como um prefácio, vimos os 2 conversando, o Virgílio contando para o Dante por que ele está ali, que a Beatriz foi até ele pedir para salvar Dante. Passar pelos reinos do purgatório, do inferno, do purgatório e do paraíso. Ele então vai ao encontro de Dante e eles fazem no canto 3, nós vimos, a entrada aí no vestíbulo do inferno, passa pelo portal, onde tem as famosas palavras do inferno, e aquela, né, lasciate ogni speranza voi que entrate, largai toda esperança, deixai para trás a esperança, vós que entrais. Eles então nesse vestíbulo encontraram aqui o rio Aqueronte, encontraram o barqueiro Caronte, que é um personagem da mitologia, e entraram e atravessaram o rio, e um terremoto no final do canto passado engoliu-os, e o Dante desmaiou de medo, engoliu as almas condenadas. E hoje então eles vão para o limbo, que é o primeiro círculo, aí vou colocá-los aqui. Estão no limbo, no primeiro círculo. Aqui são os virtuosos anteriores a Cristo, crianças não batizadas, que estão neste círculo do inferno, este primeiro círculo do inferno. Na Divina Comédia é interessante a gente usar a imaginação. Então, ler com calma e criar os ambientes, a geografia do lugar. Então, o inferno é um grande fosso, né? Só que aqui ele é muito espaçoso. E o limbo é esse lugar tranquilo, sereno, onde estão as pessoas virtuosas que não foram recebidas no céu porque não conheceram a Cristo, não foram batizadas. Então elas estão ali nessa floresta, pensando, filosofando, buscaram a verdade, pensando na vida. Aqui tem uma imagem do Delacroix mostrando Virgílio e Dante atravessando aí o limbo. Numa introdução, que são os primeiros versos, o Dante vai falar que ele acordou, né, desse sono profundo, que aí, na hora que o inferno se abriu e esse terremoto engoliu, ele entrou nesse sono profundo e estremeceu como alguém que é despertado à força. De repente ele levanta e lança um olhar ao redor para descobrir onde estava. E é interessante que o leitor vai descobrindo com ele, como se estivéssemos ali com o Dante. E ele vê então à beira do precipício, o abismo infernal, esse lugar de onde retumbavam lá de dentro infinitos gritos. Os sons de cada círculo do inferno vão ressoar então à beira do abismo. E esses gritos convergem desesperados. Então, assim, o Dante, em estado de inconsciência, sem saber como, foi transportado através do rio Aqueronte. E é despertado pelo que parece ser o estrondo de um trovão. Ele agora, então, está na beira do cone do inferno, onde os sons peculiares de cada região convergem e são reverberados. Esse seria aqui o momento inicial do canto 4, que vai nos colocar no limbo, nesta melancolia eterna. No primeiro momento, nós temos a preparação para descer ao primeiro círculo do inferno. E aqui o Dante vai descrever que era nebuloso e profundo como a noite esse círculo, tão escuro que mesmo o olhar mais atento, buscando nas profundezas, não podia discernir nada. E aí o poeta, o Virgílio, vai dizer: agora desceremos até o mundo cego, eu irei na frente e você me seguirá. E é interessante que o Dante vai destacar a palidez e o pavor no rosto de Virgílio. Chama a sua atenção, né? Ele fala: o poeta estava com o rosto mortalmente pálido. Ele vai perguntar para Virgílio: como posso ir se o seu rosto reflete o mesmo pavor que está estampado no meu?
Então Dante fica preocupado, porque se você está com medo, imagina eu. Virgílio fala, a angústia do povo aqui embaixo é o que empalidece meu rosto, não é o medo, porque é que eu sinto piedade, eu não sinto medo como você. A pena, então, sentida por Virgílio aqui, refere-se aos condenados do círculo em que eles estão prestes a entrar, o primeiro círculo, o limbo. E aqui o Virgílio morava lá, é onde ele morava, ele era filósofo, ele era poeta, então ele morava ali junto com os filósofos, nesses que buscaram a verdade, mas não encontraram Jesus. Puderam até ter anunciado a vinda de um Salvador, mas não sabia que era Jesus. Então eles estão ali numa espécie de não condenação, porque eles não podem ultrapassar aquilo porque não conheceram o Salvador. Lá no Purgatório 3:43, o Virgílio vai retomar isso, né? Virgílio morava neste primeiro círculo. Por isso as reações em seu rosto, era onde ele vivia, né? Essa melancolia eterna. Buscam a felicidade, mas não alcançam. E ele diz então para o Dante, venha, a jornada que nos espera é longa. E o Dante então nos introduz, olha, ele então entrou e me fez entrar também. Nesse primeiro círculo que contorna o abismo. Daí a gente vai criando as imagens na cabeça. No primeiro momento, nós vamos encontrar as pessoas que nasceram antes de Cristo e as crianças não batizadas. E o Dante fica impressionado porque ali não tem aqueles gemidos desesperados, mas apenas suspiros, não havia lamentação, por mais que ele tentasse ouvir, mas suspiros que estremeciam por completo os ares eternos. Esses suspiros provinham, olha que tristeza, né? Da tristeza sem sofrimento, de bebês, crianças, mulheres e homens que vagavam em grandes multidões. E aí o Virgílio pergunta, né? Você não quer saber nada desses espíritos que você vê aqui diante de você? Na terra eles não pecaram, mas ainda que virtuosos, isso não foi suficiente, pois não foram batizados, um dos requisitos da fé que você abraça. Então, eles nasceram antes de Cristo. O batizado que abre as portas para o céu, eles não receberam. E se o destino deles foi nascer antes de Cristo, eles nunca puderam adorar verdadeiramente a Deus. E eu mesmo estou incluído nesta condição. Que triste, né? Virgílio então se localiza aqui. Eu estou aqui, estou neste círculo do limbo. O limbo, gente, já foi dito até por Santo Agostinho, né? Essa região onde ficam os não batizados. E é interessante que tem três versos aqui, o 48, o 49 e o 50, que o Virgílio usa a terceira pessoa do plural, né? Por tais defeitos, nada mais que nos culpe. Estamos condenados, e essa é nossa única pena. E sem esperança desejamos eternamente a felicidade. Olha, nos culpe, estamos condenados, nossa única pena, desejamos eternamente, né? Eternamente a felicidade. Volta então ao tema aí do portal. Sem esperança, não há esperança. Nós desejamos a felicidade. E aqui o Virgílio fala em nome daqueles sofredores, né, ali deste círculo, que querem a felicidade, mas não alcançam. Não tem esperança de sair. E o Dante termina esse primeiro momento, né? Eu fiquei muito triste quando ele me contou tudo isso. Porque eu reconheci ali alguns homens distintos entre as almas suspensas no limbo. Eu vi pessoas dignas, pessoas virtuosas. Num segundo momento, o Virgílio vai falar de um episódio que aconteceu ali, no limbo. Dante tem uma dúvida sobre a descida aos infernos, que é uma das proposições do credo, né? Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Então a dúvida de Dante é sobre esse resgatou os pecadores lá do inferno, que Jesus, ao descer aos infernos, resgatou pecadores. Existe uma leitura no Sábado Santo de um autor anônimo da antiguidade que vai falar deste episódio aqui, certamente Dante conhecia. Isso era lido em todo Sábado Santo de manhã, nas laudes. Dante, certamente, como participou da vida religiosa dos frades lá de Firenze, ele estudou com os frades,
Então, certamente, ele deve ter participado de alguma celebração, de algum ofício no Sábado Santo. Então, ele sabia desse episódio de Jesus que desceu à mansão dos mortos e buscou Adão. Então, ele vai perguntar: diga-me, meu Senhor, meu mestre, porque queria ter plena certeza, né, dessas palavras do credo. Alguma vez neste lugar alguém já foi salvo? Então, Dante quer saber, em primeira pessoa, se o credo é verdadeiro, se Jesus desceu ali e salvou os mortos, se ele resgatou pagãos virtuosos, né? Aí o Virgílio vai contar: eu era recém-chegado a este lugar quando eu vi um ser poderoso descer aqui. Lembra que Jesus e Maria não são nomeados no inferno, por respeito? Então ele fala ser poderoso, letra maiúscula, né? Poderoso. Alguém que usava uma coroa de vencedor. Virgílio morreu cerca de meio século antes da crucificação de Jesus. Então aqui ele fala que ele estava ali, era recém-chegado ao limbo, e apareceu um ser poderoso ali. Né, o ser poderoso usando uma coroa de vencedor, usando aí, talvez a coroa da glória, né? Talvez não, a coroa da glória. E Jesus resgata no limbo essas pessoas quando ele desce aí à mansão dos mortos. Então Virgílio conta: a sombra do nosso primeiro pai, Adão, foi embora com ele. A sombra de Abel, filho de Adão, a sombra de Noé, de Moisés, o legislador obediente. Mas não eram batizados, mas eram do povo judeu, né? O povo eleito. Depois o patriarca Abraão, o rei Davi, Israel, Jacó. Israel é Jacó, ele tem esse outro nome. Seu pai Isaac, os seus filhos, os 12 filhos de Jacó. Raquel, por quem Jacó trabalhou tanto tempo, né? Aí, ó, e Raquel, por quem ele trabalhou tanto tempo. Ele quem, né? O Israel, o Jacó. Tudo isso são mensagens bíblicas do livro do Gênesis. Menções bíblicas, né? O Israel, o Jacó tinha trabalhado aí por Raquel. E muitos mais abençoados por ele. E saiba que antes de todos estes, nenhuma alma humana jamais foi salva. Então Jesus tem poder de Deus, né, para descer aos infernos e resgatar as almas. É isso que o Virgílio conta para o Dante. Então eles estão nesse primeiro momento aí do limbo, dessas almas não batizadas, dessas pessoas virtuosas, e de Jesus, né, conta essa história que ele buscou esses justos bíblicos. Daí eles vão passar para um terceiro momento, que é a floresta de almas. São espíritos virtuosos iluminando uma clareira de luz numa floresta. Estão ali esses espíritos virtuosos, os espíritos dos filósofos e poetas. Olha que bonita a imagem do Delacroix não, do Gustave Doré. Gustave Doré fez essa imagem, né, o bico de pena dos filósofos lá no limbo. Aqui nós vamos encontrar então os dois poetas andando aí por essa floresta, e eles veem uma chama que brilhava, um hemisfério de luz contra a escuridão. Aqui seria a luz do gênio e da virtude, formando como que uma clareira nessa floresta. Essa parte do limbo, então, estava claramente iluminada. A chama é um símbolo da luz, do gênio ou da virtude. Ambos, aos olhos de Dante, eram modos de valor. Então ele vê essa clareira ali, e ele diz: ainda que estávamos um pouco distantes deste local, mas em parte eu já conseguia vislumbrar as pessoas honradas que ali habitavam. Então esse primeiro momento aqui no limbo, parece que o inferno é até gostoso, né? Ali você está serenamente no meio desses campos, dessa floresta, né? E conversando. Depois desse primeiro círculo, né? Ó meu guia, que tanto honra a arte e a ciência, quem são esses homenageados em tão alto grau, e assim mantidos apartados do resto do povo? Daí o Virgílio responde: estes, por suas memórias gloriosas, foram pessoas de grande renome no mundo, e receberam graça do céu por serem distintos. E aí uma voz vai dizer lá do meio deles: prestem homenagem ao ilustre poeta, a sua sombra que por um tempo se foi agora retornou. Então as sombras ali daqueles poetas e filósofos honram Virgílio. Ele saiu um pouco daqui, agora está voltando. Vamos prestar homenagens a ele. Dante está falando da importância de Virgílio, né? Depois que essa voz se calou,
não sabemos quem, e reinou um grave silêncio. 4 sombras poderosas se aproximaram, e o Dante diz que elas não estavam nem tristes nem felizes. Quem são esses, né? Homero, Horácio, Ovídio e Lucano. São 4 poetas latinos, né? E é interessante, e o grego também, o Homero, né? E aí o Dante fala: meu mestre, veja aquele, ou melhor, o mestre disse, né, o Virgílio, aquele armado com espada que vem à frente como um comandante, ele é Homero. Então Homero é colocado como o primeiro dos poetas, né? A espada do gênio, do saber, da inteligência. Ele é que comanda. Ele é o poeta sem igual. Depois, aqui no fundo, né, é Dante homenageando os poetas. Homero primeiro, depois Horácio, satírico romano, também era importante demais. O Ovídio, autor das Metamorfoses. O Horácio, autor das sátiras, das odes. O Homero da Ilíada, da Odisseia, dos hinos homéricos. O Lucano, que vem na retaguarda. Eu não me lembro nenhum poema de Lucano aqui agora. Então eram 4 honrados. E como cada um deles tem os mesmos dons, diz Virgílio, atribuídos a mim, pela voz solitária, a voz que gritou, né, honrem aquele que está chegando. Essa voz solitária me honrou, eles me recebem e isso muito me honra. Então eles vêm em obediência a esta voz solitária que disse: prestem homenagem ao ilustre poeta, a sua sombra que por um tempo se foi agora retornou. Então nós temos os 4, Virgílio quinto. Dante está elogiando Virgílio, né? Virgílio elogiando a si mesmo, mas no fundo é Dante. Assim eu vi reunida aquela esplêndida escola, Homero, Horácio, Ovídio, Lucano e Virgílio, liderada pelo senhor do canto incomparável, Homero, que sobre todos os outros como uma águia voa alto. Veja o amor de Dante por Homero, né? Senhor do canto incomparável, águia que voa alto, acima, incomparável, sobre todos os outros. Quer elogio maior do que este dado a Homero? Agora é interessante, Dante vai se incluir. Tendo conversado entre si por um tempo, eles se viraram para mim e me saudaram. Então Dante é honrado por esses grandes poetas da antiguidade. E tendo testemunhado isso, meu mestre sorriu. Então Virgílio estava lá com eles, sendo recebido de novo, foi dar uma volta para buscar o Dante, né, lá na selva escura, e agora eles começam a se aproximar de Dante. Venha, você também é dos nossos, né? E uma honra ainda maior para mim foi concedida, pois fui acolhido em sua comitiva. Eu era o 6º entre tantos gênios. Gente, olha a ousadia do Dante, né? Coloca como o 6º grande poeta da humanidade. Primeiro, Homero, Horácio, Ovídio, Lucano, Virgílio, Dante. Eu sou o 6º, né? E assim nós avançamos em direção àquele brilho, falando sobre coisas que é melhor esconder. Vocês, ralé humano, né, não vão saber o que a gente falava, não. Então, e tão cheio de beleza foi o nosso discurso que não vou contar para vocês. Olha de novo aqui que bonito, Gustavo Doré colocou essa reunião, né, dos grandes poetas e Dante, o 6º poeta. Esse então seria o terceiro momento deste canto 4. Então o primeiro foi a chegada aí nas portas do limbo, Dante acordando desse desmaio, né, e depois do terremoto. Depois a preparação para descer aí a este inferno. E o primeiro círculo, né, as crianças não batizadas, os virtuosos, segundo momento. O terceiro, essa floresta de almas, onde ele vê essas pessoas iluminadas, esses poetas. E agora nós vamos para um castelo, seria o 4º momento aqui, o castelo das artes liberais e das virtudes. Por fim, então, depois que eles conversaram sobre poesia, né, confabularam, Dante viu esses poetas maravilhosos, eles chegaram à base de um nobre castelo, rodeado 7 vezes por altos muros e também circundado por uma maré cintilante. Então é interessante, nesse castelo residem as sombras dos pagãos iluminados, distinguidos pela virtude e pelo gênio. Eles estão lá, fora da floresta, dentro desse castelo. As 7 paredes significam as 4 virtudes cardeais: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E as 3 virtudes teológicas, a fé, a esperança e o amor. Dão 7, então, paredes. E os 7 portões representam as 7 artes liberais. Depois eles vão encontrar os portões.
que são a retórica, a lógica, a gramática, a música, a aritmética, a geometria e a astronomia. E esse fosso cintilante que está em torno do palácio representa a eloquência situada fora do castelo, para significar que somente pelas palavras eloquentes e sábias o mundo exterior poderá alcançar a sabedoria. Poderá entrar nesse castelo das virtudes cardeais e das virtudes teológicas, poderá passar por esses portões das 7 artes liberais, é somente pela eloquência das palavras, né? Pelas palavras eloquentes e sábias, ou seja, pela sabedoria, esse fosso cintilante que cerca o castelo. Somente pela sabedoria, pela busca da sabedoria, da eloquência, é que podemos adentrar as virtudes cardeais, teologais e as 7 artes liberais. Bonito isso, né? Nós passamos por ela, por esse maré cintilante, por esse fosso, como se fosse um solo seco. Por 7 portões depois eu entrei com aqueles sábios, e então chegamos a um verdejante campo. Então ele vai com os poetas para dentro do castelo, de 7 muros altos, passa pelo fosso cintilante, circundado aí por essa maré cintilante, que é a sabedoria, e entram por esses 7 portões, que são as artes liberais. Foram os poetas, e ali as pessoas tinham os olhares deliberados e graves, né? Olha como que as pessoas sábias se comportam, né? A autoridade estava estampada em cada rosto, e por raras vezes falavam em voz baixa e melodiosa. Nos separamos em um grande espaço aberto lá dentro do castelo, em um lugar que luminosamente sereno abraçava a todos em uma perfeita visão, uma comunidade dos sábios dentro do castelo. Pude fitar naquele campo verde esmalte os espíritos poderosos que me eram mostrados. E ainda me sinto extasiado, né, hoje, no presente, recordando esse passeio pelo inferno, apenas por tê-los visto. Dante se lembra nitidamente deste momento, lá no Castelo dos Sábios. E aí nós vamos começar agora um elenco de várias personagens da antiguidade. Muito legal. Olha, eu vi Electra. Quem era Electra? Filha de Atlas e fundadora de Troia. Ela começa lá na Grécia, né? Entre os seus camaradas, entre os quais reconhecia Heitor e Enéas, da Ilíada, né? E César, de armadura, com seus olhos de falcão. Olha que entregou César, o Júlio César. E avistei Camila e também Pentesileia. Camila, nós já vimos aquela virgem que lutou aí, né, em prol, né, da Grécia, Camila. Pentesileia, rainha das Amazonas. Essa Pentesileia ajudou os troianos contra os gregos e foi morta por Aquiles. Ela seria uma Amazonas, né? Então ela foi morta por Aquiles, a Pentesileia. Aqui nós temos, só para confirmar direitinho, essa presença aí da Camila. Ela aparece no primeiro canto, quando o Dante está falando, né, da Itália. Olha, ele salvará e restaurará a humilde Itália, que é o galgo, né, pela qual pereceram outrora a Virgem Camila, e Turno, Euríalo e Niso em dura luta. Então, essa Camila já apareceu aqui no primeiro canto. A princesa Camila, filha do rei Metabus e Turno, eram etruscos, enquanto Euríalo e Niso eram troianos. A Camila, ela também é personagem da Eneida, mortos na Guerra de Troia. Então são personagens antigos. A Pentesileia era uma amazona morta por Aquiles. Depois ele diz, e um pouco mais afastado, o rei Latino. Quem era esse rei, né? Monarca que reinava sobre a península italiana, onde Enéas fundou Roma. E depois ele vê também a sua filha Lavínia, princesa da Itália, filha do rei Latino. Então o rei Latino aqui, o Latino está em maiúsculo. Era esse rei que reinava sobre a península italiana, onde o Enéas vai fundar Roma. E a Lavínia era a filha dele.
Eu vi Bruto. Esse Bruto aqui não é o mesmo Brutus lá do Júlio César. Esse aqui é Lucius Junius Brutus, considerado fundador da República Romana e um dos principais cônsules de Roma. Segundo a tradição romana, ele articulou a queda do último rei etrusco, Tarquínio, o Soberbo, em 509 a.C. Não deve ser confundido com o outro Bruto, traidor de César, a quem é reservado o lugar mais baixo de todos no inferno. Ele vai estar lá numa das bocas de Lúcifer, no inferno 34. Ele vai estar lá nesse canto, no verso 65. Então é outro Brutus. Esse aqui é o Bruto, fundador da República Romana e um dos primeiros cônsules de Roma. Ele expulsou Tarquínio, um dos reis antigos. Eu vi também Lucrécia, Júlia, Márcia e Cornélia. Cornélia, mãe dos tribunos Tibério e Caio. Márcia, esposa de Catão, mencionada também em Purgatório 1. Júlia, filha de César e esposa de Pompeu. Lucrécia, esposa de Colatino, foi violentada e martirizada pelo rei Tarquínio, o Soberbo. Lembra que o Tarquínio foi expulso por Bruto? Então essa Lucrécia aqui não tem nada a ver com os Borgias lá da Renascença, é outra Lucrécia, esposa de Colatino, violentada pelo rei Tarquínio. Então é interessante termos essas notas para podermos também identificar quem são essas pessoas aqui no poema. E solitário à parte sentava-se Saladino, né? Por quê? Saladino era sultão do Egito no século XII. Nos séculos 13 e 14, ele representava o ideal de um governante muçulmano justo. Ele fica à parte, então, por ser um dos poucos muçulmanos a habitar o castelo dos iluminados. Mas ele era virtuoso. Ele representa o ideal do muçulmano justo. Veja também a ousadia de Dante, né? Colocar um muçulmano ali junto com os pagãos antigos. Depois Dante diz, né? Quando levantei os meus olhos um pouco mais além, eu vi o mestre Aristóteles, que nasceu em 384 e morreu em 322 a.C. Com frequência ele é referido aqui por Dante como o filósofo, com F maiúsculo, né? Reverenciado por ele como gênio maior, mestre, a quem todos os segredos da natureza são revelados. O Dante tem um amor especial, profundo aqui por Aristóteles. Aristóteles está ali, olha. Eu vi o mestre de todos aqueles que sabem, de todos, ele é o maior, assentado em uma roda de sábios e filósofos. Então ele falou sobre tudo, Aristóteles. Todos o admiram, todos lhe prestam homenagem. Então, olha que show. E também vi ali Sócrates e Platão, perto do Aristóteles, mais do que os outros. Eles estão mais próximos de Aristóteles. Sócrates nasceu em 470 e morreu em 399 a.C. O Platão talvez tenha nascido em 427, 428 e morreu em 348 ou 347 a.C. Ficam próximos de Aristóteles, pois juntos eles formaram o primeiro trio de antigos gregos a estabelecer os fundamentos da filosofia, os fundamentos filosóficos da cultura ocidental. Por isso os três ali, Sócrates, Platão e Aristóteles, estão próximos. Aristóteles foi discípulo de Platão e Platão foi discípulo de Sócrates. Embora Sócrates não tenha escrito nada, né? Platão deixou os diálogos de Sócrates para nós. E depois ele vê Demócrito, filósofo grego, que postulou que o mundo deve sua forma a um casual arranjo de átomos. O Demócrito, então, que atribuiu aqui, como Dante diz, o mundo ao acaso. Um acaso de átomos surgiu aí o mundo deste acaso. Vê também Diógenes, Anaxágoras e Tales, Empédocles, Heráclito, Luiz, Zenão. Diógenes, Anaxágoras, Tales, Empédocles, Heráclito, Zenão, são filósofos gregos. Então nós temos aqui pré-socráticos, temos estoicos como Zenão, Heráclito, né, que fala aí do tudo passa, né? Você não entra no mesmo rio duas vezes. Então são filósofos pré-socráticos importantes aí. Eu vi o bom médico e mestre dos coletores,
chamado Dioscórides. Dioscórides era um cientista e médico aí do século I depois de Cristo, elogiado também aqui por Dante. E vi Orfeu. Orfeu era um músico e poeta e profeta lendário da cultura grega antiga. Aristóteles acreditava que Orfeu nunca existiu, mas para todos os outros escritores antigos ele era uma pessoa real, embora vivesse na antiguidade remota. A maioria deles acreditava que ele viveu várias gerações antes de Homero. E o Dante fala, eu vi esse cara lá no castelo dos justos, no limbo. Eu vi também Túlio e Lino ao lado do ético Sêneca. Túlio, Marcus Túlius Cícero, olha que maravilha. Orador e filósofo romano, nasceu em 106, foi assassinado em 43 a.C. Cícero, ele vê Cícero, chama ele de Túlio, né? E Lino, poeta e músico grego. Vê também Sêneca, Lúcius Anaeus Sêneca, nasceu em 4 a.C. Morreu em 65 d.C., um filósofo romano do estoicismo, né, que tem sobre a brevidade da vida, tem livros sobre a brevidade da vida, sobre a alma, né, sobre a alma feliz, tranquilidade da alma. Amo Sêneca. Tá aqui também. Euclides, o geômetra. Vi também Ptolomeu, Hipócrates, Avicena e Galeno. O Ptolomeu é o geógrafo grego do início do século II. Ele é autor do sistema astronômico utilizado por Dante em todo o poema. E é interessante a gente saber um pouco desse sistema ptolomaico, porque tá o sistema aqui, é o sistema que esses filósofos pensavam na antiguidade, o próprio Jesus certamente pensou o sistema ptolomaico, o vaso eleito lá, né, o Paulo. Por que ele é vaso eleito? Porque ele fala que nós somos vasos de barro carregando a graça do Senhor. O Paulo é chamado de vaso eleito. Acho que é no canto anterior, aqui no canto 3. Ou no 2, não me lembro agora, né? Então Paulo, esse vaso eleito, também pensava o sistema ptolomaico. Ele não deve, o Ptolomeu aqui, o geógrafo, que viveu no século II, ser confundido com o Ptolomeu hebreu, que dá o nome à região de Ptolomeia, no 9º círculo do inferno. Esse é outro. O Ptolomeu hebreu é outro, diferente do Ptolomeu grego, o geógrafo, que ficou lá depois da morte de Alexandre, no Egito, vai fundar a dinastia ptolomaica, né? Então lá esse geógrafo, século II, vai dar início a todo esse sistema de céus, né? Os vários céus aí do sistema astronômico, muito interessante tudo isso, né? Então ele vê lá o geômetra, vê também o Hipócrates, que era um médico grego, importante, né? Nós temos aí o juramento de Hipócrates. Hipócrates nasceu em 460 e morreu em 377 a.C. Ele vê também Avicena, que é um médico e filósofo árabe importante, nasceu em 980 e morreu em 1037 depois de Cristo. Também Avicena, e depois ele vai ver o Averroes, eles resgataram Aristóteles na Idade Média. Vê também Galeno, que é um médico conhecido mundialmente, né? Nasceu em 130 e 200 depois de Cristo, morreu em 200 depois de Cristo. Nasceu em 130 e morreu em 200 depois de Cristo. E o Averroes, que nos deu o grande comentário, então ele deixou um verso só para Averroes. Averroes é um estudioso árabe, um polímata. Ele nasceu em 1126, conhecido como comentarista de Aristóteles. Morreu em 1198 depois de Cristo, cujo trabalho serviu de base para o trabalho de Santo Tomás de Aquino. Então esse Avicena e o Averroes, eles resgataram Aristóteles para os estudos, né? Eles trabalharam Aristóteles e o Averroes ele fez um comentário importante sobre Aristóteles que depois o Tomás de Aquino vai utilizar. Então é muito legal tudo isso, né? O Dante resgatando. No fundo, o Dante está fazendo um elogio para os seus poetas queridos, para os seus filósofos queridos, para as lendas gregas e romanas que ele gostava. Não poderia relatar aqui todos os nomes, né? Já vou cansado. O assunto é tão amplo e o tema tão urgente que todo o tempo necessário me faltaria. Tem que fechar o canto 4. E do grupo de 6, que nós éramos ali, os poetas, né? Sobramos apenas nós 2. Quem eles eram? Homero, Horácio, Ovídio, Lucano, Virgílio e Dante. Meu sábio guia me levou por outro caminho.
Então foram sumindo as sombras, ficando só os dois, Virgílio e Dante. Tem que prosseguir o caminho para o inferno. Para além daquela serenidade, rumo à ventania. O negócio vai mudar aqui no segundo círculo. Eles estão no limbo, né, nesse começo aí, tudo sereno, bonitinho, os filósofos falando de sabedoria, os poetas, de repente eles vão para a ventania. Vai mudar totalmente o cenário aqui da Divina Comédia, né? Vai ser um fubá aqui para baixo. E chegamos a um lugar onde nada mais brilhava. Não tinha mais aquela luz serena, suave lá da clareira. Este recanto dos pagãos virtuosos, dos filósofos estudiosos, dos personagens antigos, pré-cristãos, é como maragem amena para os vendavais e sofrimentos dos próximos círculos. Dante e Virgílio enfrentarão as ventanias, os vendavais das paixões, dos pecados, da luxúria, no próximo círculo, onde estão os luxuriosos. É isso aí, gente. A Divina Comédia, maravilhosa. Amo demais. Até o próximo vídeo e um abraço. Tchau.